Um feliz sábado para vocês que estão aqui. Happy Sabbath for those who speak English. Um feliz sábado para você que acompanha a gente também no canal da On The Way, pela internet. É um grande prazer estar aqui. A gente está chegando ao fim da nossa série de sabedoria. A gente passou por diversos livros. A gente tentou e averiguou ao longo dessa série sobre como a sabedoria não está unicamente nos livros de sabedoria, mas como sabedoria é um tema que permeia toda a Bíblia, e a gente consegue perceber isso ao longo da Bíblia. E a gente vai, então, hoje, entender um pouco mais sabedoria no final, né, no propósito de todas as coisas, que é Cristo. Então, a gente vai estudar o livro de Mateus, ou vai dar uma olhadinha no livro de Mateus. E antes de começar, gostaria de fazer uma oração com vocês. Querido Pai que está no céu, o Senhor possa estar agora conosco, iluminando a nossa trajetória no texto, para que possamos te ver e, acima de tudo, adquirir sabedoria, a pura sabedoria que vem do teu Filho Jesus. É isso que nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. O livro de Mateus, a gente está geralmente muito acostumado em enxergar Jesus e a sua relação com a sabedoria, eu imagino, né? Então, quando a gente pensa em sabedoria e Jesus, essas duas coisas juntas, a gente imagina que existe muita sabedoria nos ensinos de Jesus, certo? Jesus ele falava com parábolas, e as parábolas, né, requerem sabedoria. Nem sempre a gente entende primeiro, então precisa de sabedoria para entender as parábolas. A gente também percebe a sabedoria de Cristo nos milagres, na maneira como ele curava as pessoas, e no fato dele curar e trazer vida para aqueles, né, que muitas pessoas talvez nem julgariam dignos de terem sido agraciados por milagres. A gente também percebe Jesus muito sábio, naquela pegadinha, né? Geralmente vinham os líderes religiosos com umas perguntas, né, provocantes, provocativas, e Jesus sempre se saía com muita sabedoria, e ele respondia, né, à altura. A gente também percebe no livro de Mateus que a sabedoria não está só com Jesus, mas Mateus ele retrata a sabedoria em outros personagens. Então, por exemplo, um personagem que a gente até foi mencionado aqui mais cedo, os 6 magos, que também são chamados os 6 sábios. Né? E eles conseguem discernir os sinais do céu e encontram eventualmente Jesus. O centurião, que demonstra muita sabedoria ao pedir para que Jesus curasse, mesmo com uma palavra, mesmo que ele não fosse à casa dele, mas com uma mera palavra, faça isso, porque eu sei como as coisas funcionam, eu tenho sabedoria, eu tenho o poder, né, do meu pelotão, e se eu digo uma coisa, as coisas acontecem. Então ele entende isso. Um meu exemplo favorito, além de Jesus, é claro, é a mulher Ciro-Fenícia, quando os discípulos começam a incomodar ela tem, para aquelas que não sabem, a mulher Ciro-Fenícia é a mulher que tem o filho endemoniado. Sabe de que eu estou falando? E aí vai pedir para Jesus. E aí os discípulos vão, né, meio que empurrar ela de lado, e aí Jesus joga uma pergunta no ar, mas e aí? Eu vou dar o pão para os cachorros, né, vou tirar o pão da mesa e dar para mais alguém? E falar, até os cachorrinhos comem das migalhas. Que resposta astuta, né? Que resposta sábia. Então, Mateus ele representa a sabedoria não só em Jesus, mas em diversos personagens. No entanto, o recorte dessa manhã, ele vai ser um pouco alternativo, vai ser um pouco diferente. E ele vem de uma observação da estrutura do livro de Mateus, que vai aparecer aqui na tela muito em breve. Quando a gente para ver o livro de Mateus, a gente vai perceber que ele é permeado pela morte. E isso fica claro porque logo no início, no nascimento de Jesus, ele já quase morre, por causa do decreto do rei Herodes. A gente, então, a partir do capítulo 16, que é um pouco depois da metade do livro, tem o primeiro anúncio de Jesus, falando que ele há de morrer. E aí, a partir desse momento, tudo o que acontece com essa sombra da iminência da morte que espreita, da morte que pode vir a qualquer momento, quando se chegar em Jerusalém. E é muito interessante que a gente, né, costuma muito enfatizar a ressurreição, e ela é muito importante, mas pelo menos no livro de Mateus, olha só qual o tamanho que ela ocupa no livro. A ressurreição é descrita só no último verso. Então, durante o capítulo 26 e 27, a gente tem o ápice da cena, né, da cena de morte, que é o Getsemane e a entrega, e aí no finalzinho, Jesus ressuscita, e nos últimos 17 versos a gente tem um desfecho da história, e agora? É quase como se fosse sabe aqueles filmes de antigamente que passavam na sessão da tarde, e era a história do personagem, e aí você acompanha a história do personagem, e aí no final, você quer saber, beleza, o que aconteceu? E aparece 20 anos depois, e aí aparece tipo a foto, o personagem tal agora é bombeiro, ou bombeiro Jack, não sei lá, terminou desse jeito.
Então é quase como se fosse, nos últimos minutinhos, a gente tem um desfecho de fato da história, né, que é o que a gente entende. Então, Mateus ele dá muita ênfase na morte, e isso, pessoalmente, me incomoda um pouquinho. Eu fico cara, o que está acontecendo aqui? Como que metade do livro é permeado por essa imanência, Jesus, quando ele anuncia a ressurreição, ele geralmente é abafado, porque ele fala, olha, eu estou indo para Jerusalém e eu vou ser entregue, eu vou ser traído, eu vou ser morto, eu vou ser... O sumo sacerdote vão levantar todas as calúnias contra mim e eu vou no final do terceiro dia eu vou ressurgir. Então ele sempre enfatiza muito mais a morte do que a ressurreição. Isso é interessante. Uma das passagens que sempre me intrigou no que a gente costumeiramente chama de livro de sabedoria, que vai aparecer na tela, no livro de Eclesiastes, é essa aqui, no capítulo 7. É um trecho comprido, eu fiz alguns recortes, mas todos eles têm essa mesma ideia. E qual é essa ideia? De que é melhor você ir para casa onde há luto, ou uma casa funerária, por assim dizer. É melhor estar na casa funerária do que num banquete, do que numa festa. Aí eu pergunto, faz sentido isso? Você gostaria de estar vem aqui no sábado, prefere ir para um... Eu, particularmente, sempre fugi de funerais. Meu pai era pastor e eu sempre fugia deles. Mas sempre que tinha potluck na igreja, aí eu ia, né? A gente costuma fugir desses momentos de morte. E é interessante que o Coelet, o sábio de Eclesiastes, ele vai associar a casa de morte à sabedoria. Ele fala, o coração dos sábios, onde que ele está? Na festa. Não é isso que ele fala, ele está na casa de luto. Mas o dos insensatos está na casa da alegria. E aí ele inclusive vai fazer, sabe aquele verso, tem até uma música que fala, o coração alegre aformoseia o rosto. Provérbios 15, 13. Vocês já ouviram isso, né? No versículo 3, ele vai falar o contrário, ele vai falar que o coração triste, ele aformoseia o rosto, ele vai inverter esse provérbio. E isso é muito estranho, muito curioso. O que está acontecendo aqui? É verdade que uma das maneiras da gente, popularmente, quando a gente pensa em sabedoria, quando a gente fala desse momento de luto, do funerário, ou do final da morte, momento de provação, a gente geralmente associa com sabedoria também. Então, por exemplo, eu já vi várias entrevistas na internet ou na televisão, quando a pessoa da cidade faz 100 anos, e aí o jornalista vai lá e pergunta, qual que é o segredo para viver? Qual que é o segredo da vida? Qual é o segredo de viver bem? Mas o oposto disso, mas que também existe sabedoria, é quando geralmente nós temos pessoas no leito de morte. E aí a gente pergunta, legal, você viveu tanto, mas o que você aprendeu? Ou, em outras palavras, do que você se arrepende na vida? A gente sabe muito bem de que depois que você passa por muita situação na vida e você é confrontado com o final da existência, muitas coisas importantes vêm à tona. E você consegue enxergar mais claramente aquilo que realmente valeu a pena e aquilo que não valeu a pena, aquilo que foi útil e aquilo que talvez você se arrependa. Bronnie Ware é uma enfermeira de cuidados paliativos, que são aqueles que acontecem, quando não há mais chance de se recuperar de uma doença e a morte é certeira. E ela escreveu um livro onde ela, conversando com seus pacientes terminais, ela delinea ou lista os 5 maiores arrependimentos das pessoas que ela encontra no leito de morte. Eu não vou ler todos aqui, mas eu achei muito interessante porque eu encontrei isso enquanto eu preparava esse sermão e eu percebi o quão similar são as experiências de arrependimentos, quão relevantes eles são para a situação de morte e quantos paralelos a gente consegue encontrar dentro da narrativa da paixão de Cristo no livro de Mateus. E eu quero que vocês acompanhem, talvez faça sentido esses arrependimentos, eu quero que vocês acompanhem também junto no livro de Mateus, quais são eles. O primeiro deles, das coisas que são ditas no leito de morte é, eu queria ter mantido contato com os meus amigos. Queria ter passado mais tempo com os meus amigos. E quando a gente vai para o livro de Mateus, a gente percebe que existe um crescendo. Jesus ele entra em Jerusalém, e aí ele fala com todo o povo, no capítulo 21, a entrada dele em Jerusalém. E aí, quando ele termina o sermão dele, que é um sermão escatológico, ele se prepara para a Santa Ceia, e aí ele está com seus discípulos mais íntimos, ele não está mais agora com todo mundo. E conforme ele vai se aproximando da morte, fica com os amigos mais íntimos. E aí, quando ele vai para o Getsemane, e a gente estudou, hoje a gente comentou na lição da Escola Sabatina, quando ele vai no Getsemane, ele chama os 12 para acompanhá-lo,
E aí, quando ele vai orar, ele chama os 3 mais íntimos. Então, você percebe? Conforme ele vai se aproximando da morte, ele quer estar próximo dos seus amigos. A gente também percebe que, uma vez que ele é entregue na mão dos soldados, os seus amigos, ou pelo menos parte deles, continuam buscando essa proximidade. Pedro se aventura de ir no sinédrio, lado de fora do pátio, para tentar ouvir o julgamento. Ele não quer ficar longe, né? E é perigoso, mas mesmo assim ele vai. Ou até mesmo as mulheres, que acompanham à distância quando ele é crucificado. Gostaria de passar mais tempo com os amigos. Uma outra coisa que é muito comum, ou um outro arrependimento comum, que revela alguma coisa sobre a importância da vida, é: eu gostaria de ter me expressado mais, gostaria de ter falado mais sobre como eu me sentia. E eu acho que nisso a gente tem bons exemplos na história de Mateus. A começar pelo fato de que Jesus, se tem uma coisa que acontece ao longo da história que a gente não percebe muito, é o que está no coração dele, né? Às vezes ou outra a gente vê no milagre de que ele teve compaixão, mas quando a gente chega perto ali da paixão de Cristo, a gente escuta muito sobre o que está no coração dele. A gente ouve, por exemplo: aflita está a minha alma até a morte. Senhor, passe de mim esse cálice, sentimento. A gente escuta também, né, quando ele está pregado na cruz: Deus meu, por que me desamparaste, né? Esse tipo de coisa a gente geralmente guarda, né? Porque, poxa vida, já imaginou você chegar aqui de manhã e falar: olha, eu estou começando a duvidar de que Deus está comigo. A gente geralmente não fala esse tipo de coisa, né? Mas ele foi vulnerável a ponto de falar isso, né? Um cântico de lamento na cruz. Então, disso Jesus não se arrependeria, né? Porque ele realmente expressou aquilo que estava no coração dele. E a cruz em si é uma grande de uma expressão. Um outro arrependimento muito comum, e esse na minha visão é o mais profundo, porque é o que mais revela o centro da mensagem de hoje, o centro da sabedoria, é uma espécie de apocalipse. Você sabe que apocalipse, a palavra apocalipse não quer dizer destruição, né? Quer dizer revelação. Então existe algo na morte que é muito revelatório. Como a parábola de Jesus das 2 casas, o sábio constrói a casa sobre a rocha, é somente no período da tempestade que a gente de fato descobre qual que é resistente. Então existe um momento de revelação aqui, né? Imagina, você está passando pela... Né? Vocês também recebem, vez ou outra, no seu Instagram, aqueles anúncios, tipo assim: as casas mais caras do mundo. E aí sempre tem uma casa na praia, né? Esses dias eu vi tem uma ilha em Boston, ilha de, acho que é Nantucket, que o mar está aumentando, e aí teve uma pessoa que tinha comprado uma casa, acho que por 2 bilhões, um ultra rico tinha comprado uma casa de 2 bilhões de dólares lá, e aí 10 anos o mar está entrando na casa e a casa está perdendo valor. Ou seja, né, conforme o mar vai subindo, o valor real das coisas, a destruição revela que talvez não tenha sido uma boa ideia. Uma casa na beira da praia não vai durar muito tempo. Então existe esse aspecto de revelação que a morte traz. E a terceira coisa que ela revela, ou pelo menos que as pessoas descobrem no leito de morte, arrependimento delas é: eu queria ter coragem de ser fiel a mim mesmo em vez de agradar os outros. Eu gostaria de ter sido mais verdadeiro e assumir de fato aquilo que eu era, ao invés de ficar tentando mascarando com outras coisas. Ser verdadeiro, ser íntegro. Agora, essa é uma das grandes questões da sabedoria. O livro de Jó, por exemplo, que a gente estudou, ele gira em torno de Jó, um homem íntegro, um homem que não entende que cometeu algum erro, passando 40 capítulos, basicamente, tendo que se defender dos amigos. Está falando: Jó, não é assim que as coisas funcionam. Se as coisas estão dando errado para você, é que você fez alguma coisa. Assume, Jó, assume. A própria mulher dele fala, né? Olha, amaldiçoa seu Deus e morre. Seria Jó íntegro se fizesse isso? Se assumisse um pecado que ele não enxerga que ele cometeu? Não seria. Ele prefere ser íntegro e ter a coragem de enfrentar Deus, né? De falar: Deus, eu não vejo nenhum problema aqui. Indo agora para a narrativa de Mateus, a gente percebe que a morte de Cristo revela uma série de personagens. Por exemplo, Pedro. Pedro é aquele que batia no peito e fala: Jesus, eu não vou te negar. Primeira pessoa que vira para Jesus: ei, você não é aquele que andava com Jesus? Ele é fiel a si mesmo? Ele não é fiel a si mesmo. E ele fala: eu nem conheço esse tal de Jesus. Ele acaba cobrindo a sua real identidade
com medo daquilo que pode acontecer. Ele não é fiel em face à morte. Um outro personagem que também é ambíguo é Pilatos. Quando Jesus chega na presença de Pilatos, Pilatos o interroga e fala: eu não vejo nenhum problema com este homem. Este homem é inocente. E aí ele absolve Jesus, certo? Não, ele não absolve Jesus. Ele o condena. E qual que é o motivo da condenação? Por que ele condena? Porque ele se preocupava com a multidão, com o tumulto que poderia ser gerado. Então, ao invés de ser fiel com aquilo que ele tinha percebido, de entender Jesus como inocente e liberá-lo, ele dá ouvidos à multidão para preservar a sua posição, o seu poder. Ele não é, no final das contas, fiel àquilo que ele realmente acredita. Um outro personagem, esse é meu favorito, e eu admiro muito, é José de Arimateia. Vocês conhecem José de Arimateia? José de Arimateia, ele é membro do Sinédrio, e Jesus é julgado no Sinédrio, ele é encontrado culpado no Sinédrio. Então, José de Arimateia muito possivelmente estava lá. E agora eu imagino, né? Vamos trazer o exemplo aqui da igreja. A comissão da igreja está acontecendo, e aí vocês, né, acontece lá de disciplinar tal irmão. E aí depois você é visto andando com esse irmão. O que as pessoas vão pensar de você? Né? O que as pessoas vão dar de você? Será que você participa também? José de Arimateia, correndo o risco da sua reputação perante a sua comunidade, que era o Sinédrio, ele vai a Pilatos e pede o corpo para dar um funeral digno àquele que ele julgava ser o Messias, aquele que ele realmente confiava. E ao fazer isso, ele se revela. Dentro do Sinédrio, ele era mais um que possivelmente condenou a Cristo, mas fora do Sinédrio, ele mostra de fato quem ele é, depois da morte de Cristo. E o sumo sacerdote, o que dizer dele? O sumo sacerdote, assim como, né, as pessoas que estão ali, Caifás, eles estão o tempo todo buscando uma desculpa para poder matar Jesus. E eles eventualmente conseguem isso, né? Arranjam lá uma falsa testemunha, acusam Jesus, fazem aquilo que eles gostariam realmente de fazer. E o livro de Mateus, depois da ressurreição de Jesus, os soldados presenciam isso, e os soldados vão contar. Avisa o sumo sacerdote que um anjo apareceu e ele está vivo. Sabe qual é a reação do sumo sacerdote? Ele paga os soldados para dizer o oposto. E isso é muito interessante, porque os soldados não tinham nenhum tipo de compromisso. Para os soldados, tanto faz, tanto fez, né? Se ele ressuscitou ou não. Agora, para o sumo sacerdote e os seus propósitos, era muito importante que Jesus não tivesse ressuscitado. E ele está disposto a negar aquilo que ele ouviu em primeira mão do soldado, ser infiel consigo mesmo, a fim de cumprir, né, sua própria vontade. E por último, e não mais importante, Jesus. Não menos importante, aliás. Jesus, o Filho de Deus, que se mantém íntegro àquilo que ele é durante o seu período de vida, o Filho de Deus, e se mantém íntegro quando ele é acusado também. E ele não nega ser o Filho de Deus, por mais que isso leve ele à morte. Queria ter coragem de ser fiel a mim mesmo, em vez de agradar os outros. Essa é a sabedoria frente à morte. No entanto, uma coisa muito importante sobre a natureza de Jesus. Jesus, ele não é apenas um homem sábio. E a morte dele na cruz revela isso para a gente. Porque aqui, quando Jesus está nesse processo da paixão, ele não é apenas uma pessoa sábia. Ele praticamente não fala, ele não está ensinando na cruz, né? Só que a gente vê ao longo da trajetória da sabedoria que a sabedoria ela está associada com um agir. Ela não é um simples conhecimento intelectual. Então, como que a ação de Jesus na cruz, de passar por esse julgamento, ela revela para nós hoje sabedoria? A verdade é que Jesus não é apenas um sábio. Ele é o filho mais novo traído pelos seus irmãos. Reconhecem essa história? O filho mais novo, que é traído pelos seus irmãos, condenado à morte. Ele é o cordeiro morto pelo sacerdote. Ele é o sumo sacerdote que intercede em prol do seu povo. Ele é o servo sofredor, padecendo na mão do império. Ele é o rei que veio trazer libertação para o seu povo. Ele é o amante de cantares, que reconhece que o amor é tão forte quanto a própria morte. E ele é o criador do universo, que lá em Gênesis 1
transforma o caos em vida, que transforma aquilo que estava caótico e sem forma em algo frutífero. Aí eu te pergunto, você consegue perceber isso na cruz? Como que nós conseguimos enxergar isso? Na cruz, Jesus não é apenas um sábio, mas ele é a sabedoria de Deus, percebem? Quanto sabedoria de Deus, pregado na cruz, ele revela que a mesma ordem da criação antes da queda permanece depois. Pois assim como do caos Deus traz a vida, da morte, Jesus também traz ordem. E eu gosto muito de enxergar a seguinte imagem que está na tela. A gente fala muito sobre como a sabedoria está associada com craftsmanship, com artesanato. Artesanato é uma palavra, né, talvez a melhor palavra, né? Mas está associada com essa habilidade de fazer coisas. Um oleiro é um homem sábio, porque ele sabe como fazer. E eu não consigo enxergar Jesus, ou eu consigo enxergar Jesus, eu quero convidar vocês a enxergar Jesus como um artesão também. O Criador de todas as coisas que costura a morte no tapete da vida. Colocando a morte em um lugar específico. A morte, aquela que nos atormentava, sabe? Com aquele certamente morrerás. Agora ela encontra um espaço na criação. Jesus na cruz se apropria e redime a morte com uma nova função. E aí eu pergunto, como que Jesus costura, então, a morte no tapete da vida? Parece estranho, né? Como que a morte e a vida podem coabitar? Quando a gente vai para o capítulo 16 do livro de Mateus, essa é a primeira vez que Jesus vai falar que ele vai morrer. E talvez a reação de Pedro seja uma reação muito comum para nós. Quando Jesus fala, né, e o Filho do Homem... Primeiro que é uma cena sobre a identidade de Jesus. Jesus pergunta, quem que as pessoas dizem que Jesus é? Que o Filho do Homem é? E aí eles vão dizer, um profeta, é Elias, sei o quê. E aí Jesus pergunta, e vocês? Quem vocês dizem? Quem vocês dizem que eu sou? O que Pedro fala? Tu és o Cristo, você é o Messias. E aí, resposta certa ou resposta errada? Acertaram, o conhecimento aqui na cabeça está certíssimo. E aí, nesse momento, Jesus revela então que ele vai morrer. E qual que é a reação de Pedro? Longe de ti, Jesus, de fazer um negócio desse. Você não pode morrer. E aí Jesus fala, olha, arreda-te daqui, Satanás. Não é esse o plano. Não é assim que a realidade funciona. A morte tem um lugar. A morte tem um lugar. Só que a nossa reação diante da morte, inclusive ouvir esse tipo de coisa, é ruim, né? Como assim a morte tem um lugar? A gente passa pelo processo de negação. A gente nega, a gente não quer ter parte com isso, porque é muito doloroso. E de fato é. Tinha alguém feliz no sábado? O dia da alegria? Quando Jesus estava na tumba? Não, os discípulos choravam amargamente. Então, nossa primeira reação com a morte é realmente de negar. Mas Jesus ele deixa bem claro, na sequência da cena, de que ele está aqui para costurar a vida, costurar a morte no tapete da vida. E ele diz, pois aquele que quiser salvar a sua vida, este a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse achará. É necessário sabedoria para compreender isso. Mas Cristo na cruz, ele revela. Porque a morte continua sendo morte na cruz. Os discípulos sofrem. Jesus sofre imensamente. Então, não me entendam mal, eu não estou falando aqui, eu não estou tentando agora, né, transformar algo ruim que é bom. Não é isso que está acontecendo. De fato, é doloroso. Não só a morte, mas tudo que envolve a morte. A incerteza da morte. Saber quando isso vai acontecer e quando isso vai acontecer. O sofrimento que anuncia a morte. A dor que atravessa não só aquele que morre, mas todos os queridos que passam por esse momento. A incerteza que vem, né? Eu tenho um parente na minha família que ele lida com um câncer terminal. E ele está há quase uma década agora lidando com isso. Já teve que passar por vários procedimentos de constante quimioterapia. E uma das dúvidas que ele mais traz, e claro, né, ele ajusta isso, ou pelo menos eu imagino que ele não fala tudo que está no coração dele às vezes,
Mas uma coisa que ele compartilhou é de que muitas vezes ele não entende por que isso está acontecendo com ele. Ele não entende. Não faz sentido. E a minha tentativa nessa manhã não é falar que agora a morte faz sentido. Entendam? Não é isso. Pelo contrário. Muitas vezes, por não entendermos o papel da morte no tapete da vida, nós agimos como Pedro. E nós negamos a morte. Seja por minimizarmos ela, sabe? Quando a morte acontece, e muitas vezes nós estamos lidando com uma família que está passando por um luto, a gente fala, olha, mas não se preocupa, por quê? A esperança é maior. E eu não estou falando aqui que a esperança não é maior, me entendam. Mas a dor da morte faz parte do momento. E muitas vezes na nossa negação da morte, a gente não é sábio, a gente é tolo, a gente tenta manipular a morte para os nossos próprios fins, assim como um sacerdote. E a gente acaba corrompendo a vida, trazendo mais dor e mais sofrimento. Uma outra coisa, no entanto, que a morte nos diz, e Jesus brada quando ele ressurge, é de que a morte não é o fim das coisas. A morte é uma passagem. A morte é uma parte do caminho. A morte não é um tapete inteiro. A morte é um detalhe do tapete. E isso é muito reconfortante. No tempo certo, obviamente. A morte é um passo no caminhar da vida. Existe, acima de tudo, um momento ou uma maneira de encarar a morte. E a gente vê, por exemplo, Herodes. Herodes, ele causa a morte, né? Ele põe em risco a vida de muitos bebês. Como então que Jesus costura a morte no tapete da criação? Essa frase que ele traz e ele fala para Mateus, aquele que quiser ganhar a sua vida deverá perdê-la, para mim, e é claro, essa é uma das possibilidades, até porque é necessário sabedoria para entender isso, mas ela aponta na direção da morte. Ela afirma que, enquanto nós lidamos com ela, muitas vezes nós temos e somos tentados a, na tentativa de lidar com ela, causar mais sofrimento, por não aceitarmos ela, por tentarmos evitá-la, ou por tentarmos passar por cima dela, abafá-la o quanto antes, ou por morarmos nela, por ficarmos presos na tumba, chorando o sábado, num sábado interminável. O movimento da morte que nós percebemos que está nas digitais do Criador, de Cristo pendurado na cruz, é uma morte passageira e uma morte que traz vida. É a habilidade de poder lidar com as coisas difíceis da vida, aquelas coisas que nem sempre têm resposta, mas de costurá-las de forma a criar um belo mosaico, um belo tapete, um tapete que traz luz e traz força de vida, e não que causa mais morte. Um tapete que traz beleza, não uma beleza inocente, a beleza da criança que nunca viu um cachorrinho morrer, mas a grande sabedoria do Criador do Universo, que por milênios lidou com o sofrimento de ver os seus próprios filhos, e que ainda assim teve a sabedoria e o amor de entender que mais forte do que a morte é o amor, e esteve disposto a morrer e não matar por isso. Vamos orar? Querido Pai que está no céu, grande Criador, viver é desafiador, requer muita sabedoria. Nós percebemos ao longo dessa série que a sabedoria é mais do que um simples pensamento, é uma forma de se viver, é uma forma de agir. E é uma forma de agir que compreende a realidade de maneira integral, de maneira completa, com os seus altos, com os seus baixos, com os sorrisos e com as lágrimas. Pai, nos dê a sabedoria de entendermos, nos dê um coração sábio, para que nós entendamos, não apenas com as coisas boas da vida, mas também com as dificuldades, com aquilo que nós não conseguimos compreender muitas vezes. Mas, Pai, que enquanto atravessamos esse deserto que a gente chama de mundo, que a certeza de que o Emanuel, o Deus conosco, o Deus que estava conosco na criação, e o Deus que prometeu voltar, de que estaria conosco todos os dias, e que passou conosco pela sepultura,
que essa certeza nos inspire a viver de maneira plena. Que essa certeza nos permita costurar as tristezas, as incertezas, as angústias e a morte que todos os dias nos assolam e muitas vezes nos perseguem. Que nós consigamos costurar isso num belo tapete da vida e que nós possamos, Pai, com o coração sábio, ouvir as Tuas palavras, para que nós possamos participar dessa criação, dessa obra que o Senhor tem feito desde o Éden e há de completar na Tua vida. É isso, Pai, que nós pedimos, um coração sábio, um coração que possa discernir, aqui e sempre, em nome de Jesus. Amém.